tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre dissertação, sobre o movimento que nós vamos fazer para entender o tema, para compreender a lógica de montagem temática e, principalmente, para que a gente consiga elaborar bem toda uma proposta de um posicionamento diante dos temas que possam ser apresentados para nós, né? Então, para que fique muito claro, nós vamos trabalhar aqui com uma perspectiva de direcionamento temático. Então, a ideia é muito simples. A ideia é fazer com que você consiga perceber todo o direcionamento temático a ser dado, tá? E muito mais do que comentário, que você perceba qual é o caminho a ser percorrido para escrever um bom texto. Estratégias de como usar informações de texto motivador, estratégias de como você resgatar, selecionar repertório sociocultural a partir de uma lógica de classificação temática. É a partir desses princípios que nós vamos conseguir sempre estar preparados para direcionar muito bem a nossa linha temática, tá? Então é por esse motivo que a gente vai sim trabalhar com um tema hoje, mas muito mais do que isso. Nós vamos exercitar uma ideia de produção de texto, uma ideia de análise de textos motivadores e, principalmente, uma ideia de como montar uma organização de pensamento para que eu consiga me posicionar de forma produtiva diante de um problema apresentado para mim. Ok? Então, para isso, pessoal, nós vamos utilizar um materialzinho que vai tratar deste assunto, que é uma questão do comentário de tema, né? Basicamente, pessoal, nós vamos trabalhar especificamente com essa ideia de dissertação escolar, para iniciarmos, tá? Bom, quando eu falo de dissertação escolar, esse é o nosso assunto, o nosso objeto de estudo de hoje, tá? E eu quero, antes necessariamente de você começar a discutir sobre isso, que a gente entenda que a dissertação que nós vamos fazer é uma dissertação argumentativa. Nós vamos fazer uma dissertação argumentativa, porque o nosso foco é o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é a nossa base para que a gente entenda todo esse processo, ok? Então, nós vamos tratar justamente de uma dissertação argumentativa. Bom, se é uma dissertação argumentativa, eu preciso posicionar-me diante de um tema. Para que eu tenha esse posicionamento diante do tema, o que eu preciso fazer? Entender como é que eu vou, primeiramente, compreender toda essa lógica temática e depois para que eu entenda como é que eu vou direcionar isso. Eu vou colocar comentário, pessoal, mas vou colocar comentário, inclusive, entre aspas. Por que, professor, entre aspas? Porque a intenção aqui não é fazer um comentário. Nós não vamos discutir o tema trazendo várias informações sobre ele. A nossa intenção muito clara aqui é fazer com que você consiga estabelecer, a partir da análise de um tema, um método para que você analise todos os outros que possam aparecer. Então, muito mais que um comentário de tema, nós vamos tratar de um direcionamento, tá? De um direcionamento que é justamente a nossa lógica de montagem temática. O direcionamento, ele vai nos ajudar a montar essa lógica para que eu seja capaz de entender um método para posicionar-me de maneira produtiva diante de qualquer tema que venha aparecer. Por esse motivo, eu vou colocar comentário entre aspas e vamos utilizar a palavra direcionamento, certo? Então, toda essa lógica, a partir de tudo que nós temos aqui, nós vamos analisar, discutir, produzir, socializar ideias, alguns repertórios que vão poder ser utilizados em outros temas diferentes, tá? Partindo desse pressuposto de que eu tenho uma lógica de método para que eu me comporte diante do tema. Então, é a partir dessa ideia, dessa lógica, que nós vamos construir um princípio de análise textual produtiva. Beleza? Pois bem, primeiramente, eu vou até passar logo aqui, porque eu quero aqui reproduzir um momento em que você vai se deparar com o tema na sua prova, seja prova na escola, seja uma prova de vestibular no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, como é que você vai se deparar com o tema? Você pode gostar de várias outras disciplinas. Posso gostar, por exemplo, no Enem, de humanas e linguagens. Eu adoro humanas e linguagens, professor. Mas dificilmente você vai passar por todos os processos de humanas e de linguagens para depois ir para a redação. A curiosidade não te deixa fazer isso. O que vai acontecer então? Você vai direto para o tema em si. Você vai direto para o tema.
E como é que você vai direto para o tema? Justamente, pessoal, para que você entenda essa lógica, esse direcionamento para montar a sua estratégia, beleza? Então, essa montagem de estratégia, você vai primeiro, para matar a sua curiosidade, você vai dar uma olhada no tema. Então, não vai passar por todo o processo de análise textual. Você não vai montar responder 10 questões para depois ver o tema. Você vai direto para o tema. E quando você vai direto para o tema, você vai tomar um susto. Como este aqui, ó. A uberização e as novas configurações do mercado de trabalho. Primeira coisa é um susto. Meu Deus, o que é uberização? Então, essa lógica de saber o que você vai tratar, vai primeiro te dar um susto, para depois você se acalmar e lembrar do que a gente treinou aqui. O que você vai fazer? Depois que você lê o texto, antes de se desesperar, achando que não sabe de nada, você vai lembrar que existem estratégias, instrumentos para te explicarem o que é isso daqui. Instrumentos esses que são os textos motivadores. Mas para dar uma pequena adiantada, como o nome já diz, ó, uberização são as relações com aplicativos. Isso formam novas configurações de trabalho, do mercado de trabalho. Professor, mas isso não é um problema. Eu não preciso apresentar um problema? Isso necessariamente não é um problema. Pois é, realmente, a princípio, essas alternativas de trabalho não são problemas. Por esse motivo, você vai ter que ler o texto motivador para entender o porquê que isso aparece como tema e porquê que isso vai configurar-se sim como um problema. Vamos voltar lá para o texto para a gente entender essa lógica. Ó, texto 1. Veja bem. Quando falamos sobre o mercado de trabalho no Brasil, ó, o mercado de Brasil vem se modificando de uns anos para cá. Veja bem, eu vou falar de modificação no mercado de trabalho brasileiro, certo? Essa é a nossa lógica. O primeiro ponto é esse. Bom, agora eu vou para o direcionamento para as informações mais importantes, que eu já até destaquei para vocês. Ó. Tanto a crise econômica, aqui eu tenho a ideia de problema, mas muito mais, pessoal, do que eu tenho uma relação necessariamente de por que isso gera uma noção de problema. Tá? A crise econômica, certo? Ou melhor, eu vou colocar a crise econômica não como um problema necessariamente, mas como uma causa dele, porque ele não é o nosso problema foco, tá? Então, a crise econômica ela pode surgir como uma causa da nossa questão. Guarde aí que já vou explicar por que ela é uma causa. Como as recentes mudanças na legislação, gente, essas mudanças na legislação, elas estão atreladas à possibilidade de nós termos terceirização. O que é terceirização? É que agora eu posso fazer um contrato com uma pessoa, não um contrato formal, com carteira assinada, essas coisas. Agora eu posso contratar uma pessoa apenas por parceria. Essa pessoa é como se ela fosse uma empresa, e essa empresa passa a ter parceria comigo para a prestação de algum serviço. Afetaram bastante as condições de trabalho. Eis aqui o foco do nosso problema. Porque, teoricamente, isso não é realmente um problema, a questão da uberização. Mas ela passa a ser problemas quando eu não tenho garantias das condições de trabalho dignas. Então, isso passa a ser um problema. Aqui é o direcionamento que eu preciso analisar sobre o que é problema, tá? E aí, já nós vamos entender por que isso é um problema. Vamos lá. A longa e severa recessão que o país vem enfrentando e que dá sinais de que aos poucos vai passando, teve como uma das piores consequências o desemprego. Opa, aqui eu tenho já um probleminha, o desemprego. Por quê? Porque eu vou falar de novas configurações de trabalho. Por exemplo, a pessoa pode ser um empreendedor, a pessoa pode ir buscar ser um motorista de Uber, um entregador de aplicativo. O problema é que essas pessoas não escolheram isso. Normalmente elas foram empurradas por estarem desempregadas. Então essa crise gera desemprego e o desemprego passa a ser a causa dessas questões da condição indigna de trabalho. Por que eu vou me submeter a uma condição indigna quando eu realmente preciso, quando eu não tenho outra alternativa, normalmente quando eu estou desempregado, ok? Então já trabalho com esse direcionamento. Vamos lá. Todos conhecem a capacidade que o brasileiro tem de se virar, se adaptar, enfrentar dificuldades. Porém, até mesmo os experientes analistas
de economia se surpreenderam com a forma como isso aconteceu. Dados recentemente apurados mostram que 2 milhões de pessoas foram trabalhar por conta própria. Eis aqui o nosso direcionamento. Pessoas que foram trabalhar por conta própria. Essas pessoas aqui, pessoal, teoricamente, transformaram-se em empreendedores. Empreendedores. Só que essa relação de empreendedores não é um empreendedor que foi se preparar para ser empreendedor, para investir. Foi um empreendedor que precisou e está abrindo o próprio negócio. Por quê? Por conta muito do desemprego. Daí você tem um empreendedor que vai ter problemas, necessariamente, porque não está preparado para ser empreendedor. Ou conseguir um emprego sem carteira assinada. Aqui é o que ponto? É o ponto que nós vamos falar da informalidade. O problema aqui é que quando eu tenho um empreendedor que não está preparado, eu posso gerar prejuízos para essa pessoa e não consigo desenvolver a economia do país. E quando eu tenho trabalhadores sem carteira assinada, na informalidade, não são trabalhadores que contribuem para, por exemplo, plano de previdência, por exemplo, para a questão dos impostos, e assim eles não contribuem para que o país cresça economicamente. Então eu tenho um problema relacionado, além de uma outra questão muito importante. A pessoa que trabalha na informalidade é uma pessoa que está mais vulnerável. Como assim, professor? Qualquer problema que essa pessoa tenha, ela está desamparada. Um bom exemplo disso foi a pandemia. Quando precisou se fechar tudo, as pessoas que mais sofreram foram justamente as pessoas com trabalhos informais. Porque quando você deixa de produzir, deixa de trabalhar, você acaba não recebendo seu dinheiro. Então, isso acaba atrapalhando o processo econômico e, claro, até a sua vida mesmo como um todo. Então, há aqui um problema de vulnerabilidade do trabalhador. E entre essas duas coisas, qual é o problema? Você já vai ver, ó. Esses dados associados às recentes mudanças de discussão sobre previdência. Previdência, galera, tá ligado à ideia de aposentadoria, tá? Então, é basicamente o que eu falei aqui para vocês sobre a relação de direcionamento de trabalho informal, aposentadoria. Que nós temos um grave problema no Brasil sobre esse sistema de aposentadoria, tá? E a mudança principalmente das relações de trabalho. Aí essas relações de trabalho, como nós estamos falando, é justamente esse processo de uberização. A uberização. Porque a pessoa que trabalha com esses aplicativos, com essas parcerias com aplicativos, elas nem são empreendedores, tá? Porque o negócio não é só delas, ela depende de um aplicativo, mas também não são trabalhadores informais, porque de certa forma tem uma regularização aí. Então ficar nesse limbo entre um trabalhador informal e um empreendedor acaba provocando problemas relacionados principalmente às garantias das condições dignas de trabalho aqui para os trabalhadores brasileiros, tá? Então, essa questão toda faz com que a gente comece a analisar que a uberização, ela pode sim estar relacionada a uma relação de problema social, tá? Principalmente por conta dessa questão da garantia das condições dignas de trabalho. Ainda sobre esse texto, nós vamos falar sobre uma questão que envolve mais o empreendedor. Emprego ou trabalho? Veja bem, há no Brasil cerca de 92 milhões de pessoas trabalhando. Perceba que propositalmente eu disse trabalhando e não empregadas. O que seriam pessoas empregadas? Seriam pessoas em vagas formais, tá? Seriam pessoas em empregos formais. Esses empregos formais, gente, são empregos com a carteira assinada, né? Bom, aí nem todo mundo que trabalha no Brasil, aliás, grande parte das pessoas que trabalham no Brasil não tem carteira assinada. Então, tem um direcionamento que a gente pode avaliar aí. O número recente do IBGE mostra que a taxa de desemprego de 2017 fechou em 12,7%. Trazendo para dados mais atuais, você pode destacar que em 2022, em 2021 chegamos a quase 14% da taxa de desemprego, e essa taxa caiu em 2022 para cerca de 11%. Ainda é uma taxa de desemprego muito grande, tá?
Mas não quero nem discutir isso. Qual é a discussão que a gente vai ter? É a transformação. Como dissemos, a proporção de empregados formais no total de pessoas ocupadas caiu de 40% para 36%. Veja bem, somente 36% das pessoas que têm trabalho, têm realmente trabalho formal, tá? Então, um número bem pequeno, menos da metade. A queda de 4 pontos percentuais, portanto, vai lá, no mesmo período, a proporção de empregados sem carteira assinada, cresceu. Aí vem um detalhe, cresceu, subiu de 11,2 para 12,1, um crescimento de 0,9%. Nesse ponto, você consegue entender uma ideia de que muita gente que deixou de ter carteira assinada passou a trabalhar na informalidade, tá? Então, e só isso? Não. Tem um outro dado interessante, E a proporção de pessoas que trabalham por conta própria, que são os empreendedores, pessoa que trabalha por conta própria, subiu de 22,9% para 25,1%, um aumento de 2,2%. O que isso significa, professor? Vejamos. Em resumo, vimos o emprego formal cair 4 pontos percentuais e os trabalhadores informais e por conta própria aumentarem 3,1%. O que aconteceu? As pessoas deixaram de ter emprego formal e passaram a ser empreendedores ou trabalhar na informalidade. Aí vem um problema, porque eles não são empreendedores preparados. Eles não são pessoas que calcularam como seria empreender, que fizeram um estudo de mercado, que tem um capital para garantir a sua continuidade dessa empresa. Não são. São pessoas que perderam o emprego e correram para o empreendedorismo. Essa é a questão complicada, viu? Bem complexa. Essa dança de números permite concluir que nos últimos 3 anos, muitas pessoas que tinham empregos formais, com carteira assinada, né? Vamos dizer aqui que emprego formal são pessoas que tinham a carteira assinada. Carteira assinada. Elas passaram possivelmente para informalidade ou se tornaram empreendedores. A informalidade gera a vulnerabilidade, que nós já discutimos aqui, e o empreendedor que não calcula como vai empreender, que não está preparado para isso, acaba gerando a tragédia que acontece sempre no Brasil, que é a falência da maior parte das empresas no primeiro ano de existência, tá? Então você tem aqui esse direcionamento. Certo, professor, entendido aqui essa lógica, vamos para o próximo texto para a gente avaliar como é que é essa montagem. Veja bem, texto 2. Esse tratamento do empreendedorismo, tá? Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso? Ora, claro, professor, o cara é empresário agora. Não é bem assim, meu jovem. O ideal é que a resposta seja positiva, mas na prática, nem sempre é assim. No entanto, ser empreendedor não é literalmente ter essa garantia de ter dinheiro, né? Muito antes, ser empreendedor, olha só, essa fala bem aqui que é praticamente uma fala de coach, né? Ser empreendedor é ter a ousadia de colocar suas ideias em práticas. Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Mas o nosso grande problema é que o empreendedor brasileiro não é esse cara. Além de não ganhar dinheiro, mas o grande problema é pela falta de preparo mesmo, que é muito comum pelo fato de que a pessoa é um empreendedor porque foi empurrada para lá pelo desemprego, tá? Conceitos do empreendedorismo, o economista austríaco Joseph Schumpeter, do livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Então, é claro, para que eu tenha desenvolvimento econômico, eu preciso da pessoa que investe, que trabalha. Só que essa pessoa precisa estar preparada para isso. Daí nós temos um problema no Brasil. Segundo ele, o sistema capitalista tem como característica inerente uma força denominada de processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. Em síntese, trata-se de destruir o velho para criar o novo. É o que nós estamos passando agora, numa nova relação de trabalho, principalmente ligado aos aplicativos de tecnologia, tá? Pela definição de Schumpeter, o agente básico desse processo de destruição criativa está na figura do que ele considera como empreendedor. Em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê.
Bom, esse seria o ideal, né, gente? Não é o caso do empreendedor brasileiro, infelizmente. Bom, entendido esse processo, agora, professor, como é que a gente consegue entender? Ó, esse próximo texto, ele tem um tom humorístico, mas ele define muito bem o que deveria ser um empreendedor e o que você sabe que não é. Como assim? Pai, decidi abrir um negócio, me ajuda? Você me ajuda? Hã? Filho, eu acho lindo, mas para abrir um negócio é necessário, para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial e um monte de. Pai, eu só preciso de uma tesoura. Veja bem, galera, essa fala do pai, de novo, tem um tom humorístico, mas ela deixa um recado interessante. Que recado é esse? Ó? Quando você percebe que para ser um empreendedor você precisa de planejamento, de conhecimento sobre o mercado que você está tratando, inclusive estudo sobre isso, tá? De capital. Capital é dinheiro, pessoal. Você precisa de dinheiro para investir, para ter um processo de capital de giro, para que o seu negócio consiga funcionar. E outra coisa, precisa-se ter uma visão empresarial, que é uma pessoa que sabe vender, principalmente, certo? E, infelizmente, saber vender de forma organizada, que fique claro, tá? Mas, infelizmente, isso não acontece no Brasil. Por quê, professor? Porque a maioria dos empreendedores são pessoas desempregadas que vão recorrer a esse princípio para que você consiga dar o mínimo de condições para que haja esse novo negócio. Pronto, entendido esses textos, nós vamos agora voltar para a nossa frase tema, tá? Vale lembrar, pessoal, que nós temos já aqui, ó, trabalho e economia. Quando eu tenho trabalho e economia, eu já consigo dizer que isso está atrelado à ideia de classificação do meu tema. Classificação do tema. Eu já tenho a classificação do tema aqui. Bom, como é que eu vou entender essa classificação do tema? É sugestão minha essa, né? Sugestão minha, você vai colocar o direito que está em risco no tema. E o direito em risco é justamente o princípio de economia ou o direito a condições dignas de trabalho, tá? Bom, por que eu vou classificar meu tema? Porque dessa forma eu vou entender que eu posso selecionar repertórios que sirvam para todos os eixos temáticos, para todos os temas que fazem parte dessa classificação desse eixo temático. Nós temos aqui agora as palavras, a uberização e as configurações do mercado de trabalho. Bom, separei os núcleos temáticos, é o que vai definir o meu tema. O que vai definir o meu tema? Uberização, configurações e trabalho. Pronto, eu vou definir o meu tema a partir dessa ideia. O que eu preciso agora? Como eu preciso repetir, retomar o tema várias vezes no meu texto, porque eu estou tratando desse assunto, então eu preciso retomá-lo várias vezes. Para que não haja problema de repetição excessiva, o que eu faço? Eu vou trazer sinônimos. Sinônimo de uberização, relações de trabalho, tá? Ligados a tecnologias principalmente, tá? Expropriação trabalhista, ou forma de controle trabalhista. Isso aqui são as novas relações de trabalho que se moldaram dentro desse processo. Então, você já tem aqui um direcionamento para essa questão. Bom, como é que eu trato configurações, professor? Você vai tratar de formas de trabalho diferentes, de relações de trabalhos, de aspectos das relações trabalhistas. São direcionamentos que a gente pode dar. E trabalho em si, porque eu vou precisar repetir a palavra trabalho várias vezes. Como é que eu vou montar? PEA. Olha essa PEA aqui como é interessante. Gente, por que eu estava falando de previdência? Porque vale lembrar que é a PEA, População Economicamente Ativa. Professor, quem é a população economicamente ativa? São as pessoas que trabalham, que geram renda, que geram dinheiro. Essas são as pessoas da população economicamente ativa. Essas pessoas é que seguram as pessoas que estão aposentadas, tá? E assim é desse jeito mesmo, você não paga a sua aposentadoria, você paga a aposentadoria de alguém que já está lá. Professor, e quando eu me aposentar, quem é que vai pagar? Teoricamente, a população economicamente ativa. Só que quando eu aumento o número de informalidade e quando eu tenho essas novas relações que não se definiram bem, eu tenho um problema, inclusive, para a questão da previdência. Porque aí eu estou diminuindo, eu tenho uma população economicamente ativa, mas ela não necessariamente contribui para esse avanço da contribuição previdenciária. Daí eu tenho um problema, beleza? Bom, se eu estou falando de trabalho, eu posso retomar como atividade laboral. O que é atividade laboral, professor? Gente, atividade laboral é atividade trabalhista. Labor significa trabalho, então você consegue direcionar para esse ponto.
E vale lembrar também que eu estou falando aqui de trabalho remunerado. Existem outras formas de trabalho, por exemplo, o trabalho da dona de casa. A dona de casa, ela trabalha sem uma remuneração fixa, mas é um trabalho também. Só que não é o nosso assunto aqui. Nosso assunto é um trabalho remunerado, por isso eu consigo utilizar esse elemento. Bom, entendido essa lógica, como é que eu vou agora? Vamos entender o seguinte, eu estou com o eixo trabalho. Para que eu pense no meu texto, eu posso pensar inicialmente em como é que eu direciono para essa questão do trabalho. Vou pegar alguém que falou disso. Alguém que falou disso, gente, foi esse cidadão aqui, ó, Emily Durkheim. O que o Durkheim falou? Para Durkheim, sociólogo francês, o trabalho é um fato social. Gente, fato social é uma teoria dele. O que é fato social? Para Durkheim, fato social é a maneira coletiva de pensar e de agir dotada de exterioridade de generalidade e de coercitividade. Quando você trabalha com essa lógica, o que acontece? Você tem necessariamente o entendimento de que trabalho não é escolha pessoal. Isso é algo que a sociedade te impõe. Você precisa trabalhar. Por isso é exterior, não é individual. Um detalhe, todo mundo precisa trabalhar. Se todo mundo precisa trabalhar, é algo genérico. E é coercitivo porque você não vai escolher. Isso é imposto, você é obrigado a fazer isso. Teoricamente obrigado, pessoal, no sentido de que a sociedade te impõe. Isso é um fato social. E para o Durkheim, trabalho é um fato social, tá? Ou seja, trabalho é algo que se impõe a nós indivíduos, independente da nossa vontade. Outro detalhe, a divisão social do trabalho, que cada um tem uma função, teoricamente, para este autor, promove a coesão social. Coesão social, gente, está ligado à ideia de harmonia social. Tá? Se liga à ideia de harmonia social. Beleza? E por isso deve ser preservada. Professor, o que é harmonia? Harmonia, quando ele vai chamar, vai para outra teoria, que é essa daqui que eu trouxe para vocês, ó, que dá para você utilizar também em vários textos diferentes. Por quê? Ó, a teoria do corpo biológico foi desenvolvida pelo sociólogo Emily Durkheim, que defendia que nossa sociedade deve ser comparada a um corpo biológico. Para o sociólogo, a sociedade é composta por partes que apresentam interação entre si, assim como um corpo ou organismo. Certo? Basicamente, ele compara a sociedade com o nosso corpo. Se eu tenho um fígado que não funciona, meu corpo vai entrar em colapso. Se meu coração não estiver atuante, ele vai entrar em colapso, o meu corpo como um todo. Então, essa é a lógica do equilíbrio do corpo biológico, segundo Durkheim. Tá? Para ele, para que a sociedade ou organismo seja igualitária e coesa, harmônica e equilibrada, é preciso que todos os direitos de todos os cidadãos sejam garantidos. E será garantido se todas as instituições tiverem em pleno funcionamento. Beleza? Uma possibilidade. Professor, achei muito complexo. Quero citar um filme. Posso citar um filme? Pode. Eu trouxe aqui uma sugestão de filme para vocês. Só que um filme clássico, né? Professor, não pode ser um filme popular, não? Pode ser um filme tranquilo, pode ser um filme atual, pode ser um filme da Netflix, pode ser um filme voltado para esse ponto. Mas hoje eu trouxe um filme clássico, porque ele trata exatamente sobre essa transformação. Então eu trouxe um filme clássico para que você conseguisse perceber essa lógica. Como é que vai funcionar? Tempos Modernos, protagonizado por Charlie Chaplin. Professor, que filme é esse? Esse aqui, ó. Vai aparecer bem aqui o texto para vocês. Você deve ter visto um filmezinho preto e branco, mudo, que é uma comédia, mas faz uma crítica bem ferrenha, então bem interessante, nosso querido Charlie Chaplin. Veja bem, Tempos Modernos, protagonizado por Charlie Chaplin, é um filme que retrata a vida urbana dos Estados Unidos nos anos de 1930, demonstrando
os modos de produção industrial baseados na divisão do trabalho e a especialização do trabalho na linha de montagem. Gente, quando você pega aqui, ó, entenda bem, quando você pega essa questão da produção, dos modos de produção, que nós tivemos realmente essa mudança baseado na linha de montagem, que é o Fordismo, nós vamos dizer aí, nós tivemos aqui um processo de transformação das relações trabalhistas. Transformação das relações trabalhistas. Então, essas transformações, elas deixam claro que nós vamos ter uma ideia análoga ao que nós estamos vendo hoje com a uberização. Nesse momento também houve essa mudança das relações e houve conflitos. Que conflitos? Olha só o que o filme trata. O homem não se adapta à atividade repetitiva e às exigências do chefe, sempre cobrando por mais produtividade e desempenho. O filme retrata uma preocupação e a disposição dos donos dos meios de produção em conseguirem cada vez mais lucro às custas do trabalhador. Claro, sem indicar para eles as condições dignas de trabalho. Justamente o que nós estamos discutindo hoje como um problema relacionado à uberização. Tá? Justamente essas condições de trabalho. Quem é que está ganhando com essa história? O trabalhador está sendo tratado com dignidade? Então, essa é a nossa discussão. Entendi, professor, já tenho 2 pontos aí para ser citados, tanto a questão da teoria do corpo biológico, como eu citar o trabalho como fato social, mas também sei que posso citar um filme. A pergunta é, como fazer isso? Onde fazer isso? Eu tenho uma sugestão para vocês. Bom, como é que você vai montando aqui a nossa introdução? Nossa linha argumentativa, ela passa por você entender o que deve ter em cada uma das partes do texto. Veja bem, para iniciar, eu tenho aqui a citação do nosso querido Durkheim. Ele aqui é bem genérico, tá? Então vamos lá, eu consigo usar nesse texto e consigo usar também em vários outros textos diferentes. Para o filósofo francês Émile Durkheim, em sua teoria do corpo biológico, a sociedade pode ser comparada a um organismo. E assim como este, para que seja igualitária e coesa, é preciso que todos os direitos de todos os cidadãos estejam garantidos. Opa, aqui eu já sei que isso não vai ser respeitado. Por quê? Porque eu tenho um problema social. Se eu tenho um problema social, seja qual for o tema, essa coesão não vai existir, tá? Então, ele não vai ser coeso e igualitário, porque eu tenho um problema social. Agora, claro, eu preciso atrelar o problema social a essa discussão. Aí vem o meu tema, o meu posicionamento para o tema. Como é que eu mostro? Primeiramente, eu tenho que indicar, eu tenho um problema social. Já estou indicando aqui, ó. Meu problema social está sendo representado pela expressão um cenário desafiador. Se eu tenho um cenário desafiador, é porque eu tenho um problema. Se eu tenho um problema, esses direitos não estão sendo respeitados, certo? Agora eu preciso indicar, onde é que está meu problema? Cadê essa concepção? Onde é que isso vai entrar na minha discussão aqui argumentativa? Eu tenho um cenário desafiador de garantir a segurança das relações trabalhistas diante da uberização do mercado. Trouxe aqui as palavras-chave, uberização, segurança das relações trabalhistas. Professor, por que eu estou falando de relações trabalhistas, de segurança? Quando eu falo de segurança, pessoal, eu quero falar de uma segurança relacionada à garantia das condições de trabalho, ok? Garantia das condições de trabalho. Tranquilo? Então, esse é um ponto determinante para que eu monte a minha estratégia textual. Agora, claro, eu estou afirmando que eu tenho um problema, mas agora eu preciso provar que esse problema realmente existe. Como é que eu faço essa prova? Partindo para esse ponto, ó, aspectos sociais. O primeiro ponto é a desinformação. Isso aqui eu posso atrelar tanto a questão do empreendedorismo, quanto a relação da uberização também. Porque, na verdade, pessoal, entenda que a desinformação de como usar essas novas possibilidades, de como eu melhorar minha condição de parceria, é o que vai comprometer de maneira precisa essa questão que vai tratar de como eu relacionar-me com essa parceria com os aplicativos de tecnologia, tá? Então, a desinformação de grande parte populacional, vale lembrar, galera, que eu estou trabalhando aqui, ó,
grande parcela populacional. Por que eu trabalho grande parcela populacional? Porque não é todo mundo. Então, isso aqui evita que eu generalize. E não generalização. A não generalização. Ok? Então, esse aqui é um ponto importante para você notar. Sobre as novas possibilidades de trabalho. Então, há aqui uma dificuldade da pessoa entender quais são as novas, como é que ela vai utilizar-se da melhor maneira possível dessas novas condições e acaba prejudicando, claro, a garantia da segurança das relações de trabalho. Outra questão é a ineficácia de políticas econômicas, principalmente na geração de empregos. Quando eu tenho esse problema, aí eu vou empurrar cada vez mais a população para condições que não são dignas, ok? Poxa, entendi, professor, mas agora eu quero pensar um pouquinho além. Veja bem, eu tenho um problema aqui nesse texto, que é a palavra uberização. Porque a pessoa precisa entender o que é uberização. Então, em algum momento, eu preciso explicar isso, para que meu leitor assimile esse processo. Como é que eu faço isso? Eu posso, então, decidir iniciar o meu texto de uma outra forma. Que forma é essa? Ó, a contextualização assim, ó. Eu mudei a contextualização do Durkheim e vou trazer agora uma contextualização que traz um conceito dessa palavra. O termo uberização deriva do nome da plataforma de transportes Uber e é empregado como um processo no qual as relações de trabalho são cada vez mais individualizadas, porque não é uma relação para todo mundo. Cada motorista tem, por exemplo, um motorista de Uber. Cada um tem sua relação trabalhista ali, que pode necessariamente indicar uma parceria mais contínua, outros menos. Você pode ganhar mais, pode ganhar menos, dependendo do horário que você vai. Isso é muito individualizado. Outra questão, ela é invisível, porque eu tenho ideia de como é que é a minha relação, mas eu não sei como é que é a relação dos outros. E não tem como saber, porque cada um tem uma relação diferente. E o outro ponto, elas são flexíveis. Um bom exemplo disso é o horário. O motorista de Uber trabalha no horário que quer. Ele liga ali seu aplicativo e trabalha na hora que quer. Por outro lado, a empresa também não tem o menor vínculo com ele. Não quero mais trabalhar com você, sai, pronto, acabou, você não trabalha mais comigo. Então, esse processo, pessoal, é um processo extremamente flexível, inclusive no pagamento. Você pode fazer uma viagem ao meio-dia, receber X, o valor X, e quando você for fazer a mesma viagem à meia-noite, você pode receber 2x, dependendo da questão do horário, da disponibilidade de motoristas. É uma relação muito flexível, tá? Bom, mas se eu comecei com a explicação do que era a uberização, eu tenho que trazer para o meu texto uma outra maneira de apresentar o problema. Então, como é que eu faço? Trago a mesma ideia, o cenário desafiador, também é uma relação de problema, mas agora o que eu quero? Eu sei que a Uber pode ser uma boa alternativa. A uberização é uma alternativa para o desemprego, é uma alternativa para a crise econômica, é uma alternativa para gerar renda para as pessoas. Bom, mas ela tem pontos negativos. Então, o que eu quero? Eu quero garantir que essa evolução seja positiva. Então, mas isso é difícil. Por isso eu tenho um cenário desafiador. O cenário desafiador de garantir a evolução das relações de trabalho em um contexto de inovação do mercado. Essa inovação do mercado está muito ligado à questão da uberização. Ok? Bom, e aí eu vou mostrar por que é tão difícil assim eu garantir a evolução positiva. Primeira questão é a desigualdade nas relações de trabalho. Por quê? Porque quem decide tudo são os aplicativos. Os aplicativos, na relação de trabalho, eles são maiores que o trabalhador. Então, eu não tenho uma relação igualitária. Isso, o que acontece? Bota em risco justamente a garantia da segurança e das condições dignas de trabalho. Então, essa desigualdade nessa relação é o que pode ser uma causa do nosso problema. E a outra questão, a ineficácia de ações estatais nas garantias trabalhistas. Um grande exemplo disso, pessoal, é que nós temos hoje a falta de uma legislação específica que trate dessa relação. Certo? Mas como é que isso apresentaria-se? Vamos ver aqui um parágrafo montado para você notar. Veja bem, para o filósofo francês Émile Durkheim,
na sua teoria do corpo biológico, a sociedade pode ser comparada a um organismo, e assim como este, para que seja igualitária e coesa, é preciso que os direitos de todos os cidadãos estejam garantidos. Opa, utilizei aqui o Durkheim, inclusive eu posso utilizá-lo em vários temas diferentes, tá? Porque eu estou falando de direitos. Então, se eu sei que o tema é um problema social, eu posso utilizá-lo em vários temas diferentes. De modo análogo, na prática, o cenário desafiador de garantir a segurança das relações trabalhistas diante da uberização do mercado de trabalho pode representar um fato que rompe essa harmonia, porque é um problema, tá? Tá aqui a minha tese. Dessa forma, cabe analisar tanto a desinformação, argumento 1, de grande parcela populacional sobre as novas possibilidades de trabalho, quanto à ineficácia de políticas, argumento 2, ineficácia de políticas econômicas de geração de emprego como fatores contribuintes desse dilema. Pronto, aqui você tem todo um direcionamento para iniciar o seu texto. Vale lembrar que essa desinformação vai ser assunto do meu segundo parágrafo, porque eu já anuncio na introdução o que eu vou falar no decorrer do meu texto. E a ineficácia de políticas públicas vai ser o assunto do meu terceiro parágrafo. Aí eu tenho todo um projeto de texto montado para a gente. E agora é claro que eu vou deixar também um para que você faça. Também relacionado a trabalho, tá? Também relacionado a trabalho, eu quero que você faça um tema. Que tema? A informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Professor, mas não é o mesmo tema? Não. Veja bem, aqui é uma especificação. Eu estou falando da informalidade, das pessoas que trabalham sem carteira assinada. Agora, é claro que eu já entreguei para vocês o Durkheim, que dá para citar. Eu já falei que a grande causa do trabalho informal é o desemprego, a crise econômica, então você já tem meio caminho andado para produzir esse texto. Fica aqui o desafio, produza o texto que a gente se encontra na próxima aula para discuti-lo. Grande abraço, galera. Até mais.